tradições muçulmana, judaica e mesmo pagã, que também se desenvolveram ao longo da Idade Média. Mas nós vamos nos ater nessa videoaula ao pensamento que sofreu influência direta do cristianismo, os pensadores cristãos. A patrística é o primeiro momento da Idade Média. Cada vez mais estudiosos têm classificado a patrística como um movimento que se desenvolve sobretudo na Antiguidade, na chamada tardo-antiguidade romana. Mas como ela se prolonga até o século VII, boa parte dela se desenvolve já na Idade Média. Apesar disso, nós vamos analisar nessa aula um pensador que ainda está na Antiguidade Romana, mas cujo impacto sobre o pensamento ocidental é fundamental: Santo Agostinho. Além da patrística, o grande movimento da Idade Média é a escolástica. E nós vamos estudar com especial atenção o grande nome deste movimento, Santo Tomás de Aquino. Mas vamos tratar antes da transição da patrística para a escolástica e depois da dissolução da escolástica. Para nós entendermos bem esta aula, é preciso, antes de mais nada, falar sobre o impacto que o cristianismo teve sobre o pensamento grego e romano. A palavra evangelho, evangelium, significa literalmente boa nova, bom anúncio. Qual era o bom anúncio que foi feito no mundo grego a partir das verdades reveladas pela fé cristã? É preciso notar que o lugar onde o cristianismo nasce é sobretudo na costa do que hoje é a Turquia. É naquele mundo que Paulo vai desenvolver a sua missão e para aquele mundo ele vai escrever a maioria das suas cartas. Um mundo que falava grego. E é por isso que os exemplares que nós temos dos manuscritos do Novo Testamento são todos em grego. Quais são as novidades para o mundo grego do cristianismo? Primeiro, um novo conceito do que é Deus. Deus, para a antiguidade pagã, era uma energia que perpassava e se identificava com a própria natureza. Os cristãos, seguindo os judeus, ao contrário, separam a figura do Criador da criatura, do mundo, do universo. E, além disso, dizem que Deus é uma pessoa com quem nós podemos estabelecer uma relação pessoal. Em segundo lugar, uma grande novidade é um conceito novo do que é o homem. Em autores como Plotino e mesmo Platão, seguindo a tradição socrática, o homem é a sua alma. Plotino chega a dizer que o corpo é uma prisão da alma. O importante para esses filósofos é a alma. O cristianismo, ao contrário, diz que o homem é a junção do corpo e da alma. É por isso que no credo apostólico se diz: creio na ressurreição da carne, do corpo. A vida nossa sem o corpo não seria uma vida humana. E por isso na escatologia cristã, a ideia de reencarnação é substituída pela ideia de ressurreição do corpo. Nós precisamos de um corpo para sermos verdadeiramente homens. E é por isso que para os cristãos o corpo também é sagrado. Em terceiro lugar, o cristianismo introduz um conceito novo do que é o amor. O amor para os gregos é principalmente eros e filia. Eros é um desejo de ordem sexual. Filia é uma amizade. Mas os cristãos usam uma palavra nova para designar o amor: ágape. Ágape não é propriamente um sentimento, mas um modo de se comportar, uma ação.
É por isso que no Sermão do Monte, Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso não significa que devemos ter bons sentimentos por eles. Somente Deus pode mudar o nosso sentimento. Mas isso significa que, independente do sentimento que nós temos por eles, nós podemos agir como se eles não fossem os nossos inimigos e estender-lhes a mão em sua necessidade. Em quarto lugar, o cristianismo introduz um conceito novo do que é o tempo. Para os gregos, o tempo era cíclico. Primavera, verão, outono, inverno, primavera novamente. Lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente, lua cheia novamente. Os cristãos, ao contrário, imaginam um tempo como uma linha. Uma linha que tem um princípio que não se identifica com o final. Um tempo que vai correndo como uma flecha e que nunca volta a um ponto inicial. Isso é importante porque isso introduz no Ocidente uma ideia que perpassa quase todo o pensamento ocidental. A ideia de progresso. Se o tempo fosse um círculo, não haveria progresso. Nós sempre voltaríamos ao mesmo ponto de partida. Mas quando o tempo é distendido em uma linha, nós podemos imaginá-lo com a categoria do progresso. Agostinho nasceu na África em 354 e depois de se mudar para Milão, converte-se ao cristianismo em 386. Ele volta para a África e acaba se tornando bispo da cidade de Hipona, morrendo em 430. A obra mais importante de Santo Agostinho é as suas Confissões, nas quais ele faz uma análise da sua própria vida, mas mais importante, na qual ele desenvolve a sua metafísica da interioridade. Este é o nome que o filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz dá a uma característica do seu pensamento. Agostinho não está mais interessado, como os filósofos gregos e romanos, em procurar na natureza uma resposta para suas questões, mas dentro de si próprio. De certa forma, é Sócrates que está influenciando, por via de Platão e do neoplatonismo, esse pensador da patrística romana. Ele não é propriamente um pensador medieval, mas o impacto que ele teve sobre a Idade Média é muito expressivo. A metafísica da interioridade se manifesta em vários aspectos da filosofia de Santo Agostinho. Na sua concepção do tempo, na sua concepção da busca de Deus e, sobretudo, na sua antropologia, no modo como ele concebe o ser humano. Neste quadro de Philippe de Champaigne, Santo Agostinho segura um coração incendiado, porque esse é um dos atributos do santo, que permitem reconhecer a imagem. Veja o que Santo Agostinho diz logo no início das suas Confissões. Nosso coração é inquieto até repousar em ti, ó Deus. Mas uma das passagens mais interessantes para nós, que se remete à metafísica da interioridade, tem a ver com a descoberta da natureza humana por Agostinho, como o homem realmente é. Essa passagem é famosa, é o furto das peras. Veja como que Agostinho relata o episódio. Havia perto de nossa vinha uma pereira carregada de frutos pouco convidativos, tanto pelo aspecto como pelo sabor. Para sacudi-la e espoliá-la, encaminhamo-nos, adolescentes celerados, noite adentro, porque, por um hábito pernicioso, ficávamos brincando na praça até tarde, e arrancamos dela uma grande quantidade de frutos, não para o nosso banquete,
mas para jogá-los aos porcos, ainda que tenhamos comido alguns. Fizemos aquilo pelo prazer do proibido. Eis meu coração, Senhor. Eis meu coração de que tiveste piedade no fundo do abismo. Eis meu coração, que te diga agora o que buscava ao ser mal gratuitamente. E se havia outra causa de minha maldade, senão a própria maldade. Era feia, mas eu a amava. Amava perecer. Amava minha queda, não aquilo pelo qual caía, mas minha própria queda eu amava. Alma torpe, que abandonando o seu baluarte, ia para o extermínio, desejando não algo infame, e sim a própria infâmia. O que é que Agostinho está dizendo? Agostinho está dizendo que este pecado, quando era jovem, com alguns amigos, furtou algumas peras, é o mais exemplar de todos os pecados. Nós diríamos que ele não é o pecado mais grave. Talvez Agostinho tenha mentido, tenha praticado adultério, talvez tenha até matado alguém. Mas para todos esses pecados, Agostinho é capaz de encontrar uma razão. Eu pratiquei sim o adultério, mas aquela mulher estava me provocando. E depois eu matei sim o marido dela, mas ele estava no caminho da nossa felicidade. Para qualquer outro pecado, Santo Agostinho é capaz de encontrar uma razão, um motivo. Mas no furto das peras, não. Ele não estava com fome, as peras não eram apetitosas e ele tinha em casa peras melhores. É apenas por maldade. É isso que Agostinho descobre no furto das peras. O homem é essencialmente mau e somente a graça de Deus pode alterar isso. De onde vem então o mal? Teria sido o mal criado por Deus? Agostinho diz, claro que não, Deus é bom. Então será que os maniqueístas, que fazem uma divisão entre mal, carne, e bem, espírito, têm razão, e o mal é criado pela carne? Agostinho diz, também não. Na verdade, a carne também é criação de Deus, e portanto ela também é intrinsecamente boa. O mal vem de uma desordem. Agostinho aqui revela toda a sua influência neoplatônica. A alma foi feita para governar o corpo, mas por alguma desordem, o corpo governa a alma. Essa é a origem do mal em nós. Isso tem a ver com o conceito de liberdade de livre-arbítrio. Para nós, essas duas palavras parecem sinônimos, mas Agostinho diz que o livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher e, portanto, de pecar. Note que, em grego, a palavra pecado é hamartia, quer dizer erro. É o erro do arqueiro que mira o alvo e o erra. Quanto mais nós podemos escolher, mais nós podemos errar. Numa questão na qual há duas alternativas, a possibilidade de erro é 50%. Numa questão em que há 4 alternativas, a possibilidade de erro é 75%. E se houver 10 alternativas, a possibilidade de erro é 90%. Quanto mais nós podemos escolher, mais nós podemos errar. A liberdade, diz Agostinho, é uma outra coisa, é um termo jurídico. Tem a ver com a condição do escravo romano que é libertado pelo seu senhor. Quando ele era escravo, a vontade dele era determinada pela vontade do senhor. Mas agora que ele é livre, a sua vontade se autodetermina. Se ele obedece ao Senhor porque o ama, ele o faz livremente. Liberdade é sermos colocados a salvo da influência do ser mais nefasto que existe na nossa vida. Nós mesmos, a nossa vontade. Em outros termos,
O livre-arbítrio é a possibilidade de fazer o mal. E a liberdade é o poder de não fazê-lo. Agostinho desenvolve isso dizendo: ama e faz o que quiseres. Essa frase não significa, como indicaram seus detratores, que Agostinho era um pervertido e que dizia que desde que amássemos nós poderíamos fazer qualquer coisa. É exatamente o contrário que Santo Agostinho está dizendo. Agostinho diz que se eu amo alguém, eu só posso desejar o seu bem. Se eu desejo uma ação que pratica o seu mal, eu não amo essa pessoa. É por isso que eu sou autorizado a fazer o que eu quiser se eu amar. É porque eu não posso querer qualquer coisa. Eu só posso querer as ações que promovem o bem daquela pessoa. Chegamos agora à teoria de Agostinho sobre o direito, em especial sobre o Estado. Ela está contida, sobretudo, numa obra chamada A Cidade de Deus. Agostinho, nessa obra, tenta responder aos romanos que acusavam os cristãos de serem responsáveis pela queda de Roma. Eles fizeram com que os romanos abandonassem os deuses tradicionais do politeísmo, que, de alguma forma, então, abandonaram os romanos à sua própria sorte. Agostinho escreve esse livro para provar que a culpa da queda de Roma não é dos cristãos, mas dos próprios romanos. O argumento dele é profundamente neoplatônico. Ele se inspira numa cidade que é a cidade de Deus, a cidade do mundo das ideias. Só que agora as ideias existem na mente de Deus, para dizer como deve ser a cidade dos homens, a cidade do mundo sensível. E na cidade de Deus, ele diz que cada uma dessas cidades tem fundamentos diferentes. Veja o que ele diz. Dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, fundou a terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, fundou a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, porque a cidade terrena busca a glória dos homens, e a cidade celestial tem por máxima glória a Deus. O que é que Agostinho está dizendo? Agostinho está dizendo que qualquer associação humana pode se basear em um dos seguintes princípios: o egoísmo e o altruísmo, o amor a si próprio e o amor ao outro, no caso a Deus. Uma cidade fundada no amor de cada um por si mesmo está fadada ao fracasso, porque quando a união não for mais útil, ela deixará de existir. É isso que Agostinho acredita que aconteceu com Roma. Somente quando existe um amor pelo outro, por Deus, por exemplo, é que a associação pode ser duradoura. Agostinho diz que, então, é preciso entender como funciona o Estado. Há uma passagem célebre da Cidade de Deus, em que ele conta que, certa vez, Alexandre o Grande conseguiu prender um pirata. E quando ele foi julgar o pirata, ele perguntou: como você ousa manter os 7 mares em polvorosa com medo de você? E com alguma arrogância, mas dizendo a verdade, o pirata respondeu: mas não há grande diferença entre nós. A diferença é que eu faço com um pequeno barquinho, por isso me chamam de ladrão. Você faz com uma esquadra enorme, te chamam de imperador. Agostinho diz que, sem justiça, o Estado não passa de um bando de ladrões. E a justiça só pode ser entendida em termos de altruísmo, amor pelo outro. Se não houver justiça, tudo não passa de um bando de ladrões. Eles também têm um chefe,
tem súditos, regras, tesouros, armas. Somente a justiça pode diferenciar de fato o estado de um bando de ladrões. Os séculos XI e XII conheceram um grande desenvolvimento das cidades na Europa, não só em crescimento populacional, como também de sua infraestrutura. Foi nesse momento que surge a chamada Primeira Escolástica, que vai do século XI até o século XII. Nas cidades surgiram também as chamadas ordens mendicantes, ordens religiosas que pretendiam viver da esmola do povo, criadas originalmente por São Francisco em Assis e por São Domingos na Espanha. Diferentemente das ordens religiosas que existiam antes, que se retiravam do mundo, exatamente porque elas viviam de esmola, essas ordens mendicantes vão se instalar em conventos abertos na cidade. E são eles que vão dar origem às primeiras universidades europeias: Bolonha, Paris, Oxford. Esse também é o momento de redescoberta de Aristóteles na Europa. Boa parte de sua obra havia sido esquecida durante as traduções e as cópias que se fizeram na Idade Média e foram reintroduzidas na Europa por meio dos árabes. É nesse momento que surgem duas figuras emblemáticas da Primeira Escolástica. Primeiro, Santo Anselmo, na Inglaterra, que vai desenvolver muito a ontologia na sua tentativa de provar a existência de Deus com o chamado argumento ontológico, que ele desenvolve no Monologium, e o argumento cosmológico, que ele desenvolve no Proslogium. E depois, Santo Abelardo, na França, que vai desenvolver enormemente a lógica e a dialética na Idade Média. É nesse momento que surge o chamado método escolástico, um método de prova não direta, mas por refutação das objeções a alguma tese. É nesse momento que vamos entrar na alta escolástica, que vai dos séculos XII ao século XIII. E é esse o momento em que surge a figura emblemática de Santo Tomás de Aquino, um frade dominicano. Na Suma Teológica, a sua principal obra, Santo Tomás de Aquino está preocupado em entender o que é a justiça. Ele diz que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Mas como determinar o que é o seu? Imagine que no universo há somente duas pessoas. Um é o locador e o outro é o locatário de um imóvel. O locador quer que o locatário saia, que seja despejado. O locatário quer permanecer no imóvel. Se eu perguntar qual é a vontade do locador, justo será tirar o locatário. Se eu perguntar qual é a vontade do locatário, justo é ele permanecer no imóvel. Percebe que se nós recorremos apenas à vontade das partes, a questão é insolúvel. Mas se nós considerarmos que eles estão inseridos numa comunidade, aí eu tenho um critério objetivo para saber o que é o justo. Se ao fazer o bem do locatário, eu faço o bem da comunidade, isso é o justo. Mas se ao fazer o bem do locatário, eu faço o mal para a comunidade, como o próprio locatário está na comunidade, eu faço também o mal dele. Isso é injusto. Em outros termos, São Tomás de Aquino diz que o bem comum é o critério para se definir o que é o justo. Nós conhecemos o justo através da lei. E Santo Tomás de Aquino diz que há 4 tipos de lei. O primeiro tipo de lei é o que ele chama de lei eterna. Ele diz que a lei eterna é a ratio Dei, a razão de Deus. Mas razão aqui não quer dizer mente, quer dizer medida. Como na expressão a razão entre 2 números, a proporção, a medida correta. Deus é a medida de todas as coisas. Mas como Deus é transcendente, nós não podemos conhecer esta lei.
O nome dessa lei é lei eterna. Mas Tomás de Aquino diz que a lei eterna reflete-se na obra criada por Deus, na própria natureza. E ele chama isso de lei natural. Veja como ele define a lei natural na Suma Teológica. Ele diz que a lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional. De alguma forma, reflete-se em nós a ordem divina. Nós conhecemos na própria natureza a ordem divina. E qual é a ordem divina? Eu vou ler um outro trecho em que ele fala o que é que o direito natural nos manda fazer. Bem é aquilo que todas as coisas desejam. Este é, pois, o primeiro princípio da lei, que o bem deve ser feito e procurado, e o mal evitado. E sobre isso se fundam todos os outros preceitos da lei da natureza, como, por exemplo, todas aquelas coisas que devem ser feitas ou evitadas pertencem ao preceito da lei da natureza, que a razão prática naturalmente apreende ser bens humanos. Porque o bem tem razão de fim e o mal razão do contrário, daí é que todas aquelas coisas para as quais o homem tem inclinação natural, a razão apreende como bens, e por consequência, como obras a ser procuradas, e as contrárias dessas como males a serem evitados. Segundo, pois, a ordem das inclinações naturais, dá-se a ordem dos preceitos da lei da natureza. Pois é inerente ao homem, por primeiro, a inclinação para o bem segundo a natureza que tem em comum com todas as substâncias, isto é, conforme cada substância deseja a conservação de seu ser de acordo com sua natureza. E segundo essa inclinação, pertence à lei natural aquelas coisas pelas quais a vida do homem é conservada, e o contrário é impedido. Em segundo lugar, é inerente ao homem a inclinação a algumas coisas mais especiais, segundo a natureza que tem em comum com os outros animais. E segundo isso, dizem-se ser da lei natural aquelas coisas que a natureza ensinou a todos os animais, como a união do macho e da fêmea, a educação dos filhos e semelhantes. Em terceiro lugar, é inerente ao homem a inclinação ao bem segundo a natureza da razão, que lhe é própria, como ter o homem a inclinação natural para que conheça a verdade a respeito de Deus e para que viva em sociedade. E segundo isso, pertence à lei natural aquelas coisas que dizem respeito a tal inclinação, como que o homem evite a ignorância, que não ofenda aqueles com os quais deve conviver e outras coisas semelhantes que a isso se referem. O que Santo Tomás de Aquino está dizendo é que tudo aquilo a que nós temos uma tendência natural é bom. Note que a antropologia de Santo Tomás é oposta à de Santo Agostinho. O homem tende ao bem. É por um desvio que ele se afasta do bem. Existem inclinações naturais em nós que nos indicam qual é o bem da existência. E é interessante que aqui se revela toda a conexão de Santo Tomás de Aquino com Aristóteles. Assim como Aristóteles fala em três almas, a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional, Santo Tomás de Aquino diz que existem três ordens de preceitos da lei natural. O primeiro, em comum com tudo aquilo que é vivo, a preservação da própria vida. Em segundo, com aquilo que é animal, com os animais em geral. A reprodução e a preservação, o cuidado dos filhos. E em terceiro, aquilo que é próprio do homem, a vida da razão, conhecer a Deus e viver em sociedade. Baseado nessa lei natural, o homem elabora a lei humana. Mas se a lei humana se afasta dos preceitos da lei natural, ela não é lei, mas corrupção da lei. O que Santo Tomás quer dizer é que a lei natural dá uma autorização não só formal, mas também acerca do conteúdo que a lei humana deve ter. E se ela se afasta da lei natural, ela é tida por não autorizada e é ilegítima. Finalmente, Santo Tomás diz que Deus, sabendo que a nossa razão é imperfeita e pode
cometer um erro ao interpretar a lei natural que torne a convivência em sociedade impossível, ele nos dá uma quarta lei, que nós conhecemos não por meio da razão, mas por meio da fé, que se chama lei divina e que é revelada nas Escrituras, por exemplo, nos 10 Mandamentos. Então, um problema que ia lá a Santo Agostinho, a colaboração entre a fé e a razão, reaparece aqui na teoria da lei de Santo Tomás de Aquino. Depois de Santo Tomás de Aquino, nós nos encaminhamos para a escolástica tardia. Esse é o momento da dissolução do método escolástico. Os filósofos começam a aplicar o método escolástico a ele mesmo para verificar a sua validade e descobrem falhas no método. A filosofia entra em crise. É aí que surge Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham tem 2 grandes contribuições para a história do pensamento. A primeira é no campo da ontologia e da ciência, chamada de Navalha de Ockham. Ela diz que não se deve multiplicar desnecessariamente o ente para se explicar a realidade. E ela tem um impacto direto na emergência da ciência moderna no Renascimento. Esse princípio diz que para explicar a realidade, nós devemos usar o mínimo de variáveis possíveis. Pense, por exemplo, no modelo de Newton. Para explicar a gravidade, ele só usa 2 conceitos: massa e distância. É muito diferente do modelo de Aristóteles, que precisa de 5 elementos para explicar por que determinados elementos caem e outros não. Mas há uma segunda contribuição decisiva de Guilherme de Ockham. Houve no Ocidente cristão um evento chamado de Grande Cisma do Ocidente. 2 papas começaram a governar a Igreja e no momento posterior 3 papas. Um em Roma, um em Avignon, na França, e no terceiro momento, um terceiro papa ao mesmo tempo em Pisa. Aquilo colocava em xeque a existência da Igreja. Guilherme de Ockham, juntamente com Marcílio de Pádua, vai desenvolver uma teoria que será empregada posteriormente para pôr fim ao cisma. É chamado de conciliarismo. O argumento de Guilherme de Ockham é o seguinte: o poder do Papa vem do concílio que o elege. Portanto, o concílio é superior ao Papa. Se o concílio, que é superior, pode eleger o Papa, pode também revogar o seu poder. E é isso que foi feito no concílio de Constança, revogando-se o poder do Papa, elegendo-se um novo Papa, Martinho, e pondo fim ao cisma da Igreja Católica. Essa ideia de Guilherme de Ockham é muito importante também para a política moderna, porque ela significa que se o povo é quem atribui o poder ao governante, o povo também pode destituir o governante. Nós estamos vendo aqui a emergência de uma concepção que levará ao fim da soberania concebida como um poder pessoal do rei. Hoje nós vimos 2 pensadores muito importantes da história da filosofia: Santo Agostinho, na Patrística Romana, e Santo Tomás de Aquino, na Alta Escolástica. Vimos também como foi a transição da Patrística para a Escolástica, com autores como Santo Anselmo e Santo Abelardo, e como a Escolástica chegou ao fim com autores como Guilherme de Ockham. Espero que você tenha gostado. A gente se vê.